Autobiografia de um Yogi para Mahansa Yogananda com Eunice Prim, capítulo 8. J.C. Bose, um grande cientista da Índia. Invenção das transmissões sem fio de Jagadish Chandra. Bose antecederam as de Marconi. Ao ouvir por acaso essa observação provocadora, aproximei-me de um grupo de professores que na calçada estavam engajados numa discussão científica. Talvez tenha sido o orgulho racial que me levou a juntar-me a eles. Sinto muito. Não posso negar meu agudo interesse em provar que a Índia pode desempenhar um papel importante na física, e não apenas na metafísica. O que quer dizer com isso? Perguntei. Atenciosamente o professor explicou. Bose foi o primeiro a inventar um detector de ondas elétricas e um instrumento para mostrar a refração dessas ondas. Entretanto, o cientista indiano não explorou suas invenções comercialmente e logo voltou sua atenção do mundo inorgânico para o orgânico. Suas descobertas revolucionárias sobre a fisiologia das plantas estão suplantando até mesmo as conquistas que efetuou no âmbito da física. Agradeci educadamente ao meu interlocutor, que acrescentou: o grande cientista, professor como eu, é um dos meus colegas no Presidency College. No dia seguinte, fui visitar o sábio na sua casa, situado perto da minha, na Gurpar Road. Há muito eu o admirava respeitosamente à distância. O botânico, indivíduo sério e retraído, recebeu-me com amabilidade. Era um homem com boa aparência, robusto, na casa dos 50. Tinha uma vasta cabeleira, testa alta e o olhar abstraído de um sonhador. A precisão com que falava revelava um hábito científico cultivado durante toda a sua vida. Regressei recentemente de uma visita a várias sociedades científicas do Ocidente. Seus membros revelaram imenso interesse pelos instrumentos altamente sensíveis que inventei e que permitem demonstrar a unidade indivisível de todas as formas de vida. O microscópio tem um limite de amplificação de algumas milhares de vezes. Ainda assim, deu um impulso vital à ciência biológica. O crescógrafo, Bose, tem a colossal capacidade de amplificar 10 milhões de vezes, o que abre perspectivas incalculáveis. O Senhor tem feito muito para integrar o Oriente e o Ocidente, lançando-os nos braços impessoais da ciência. Fui educado em Cambridge, como é admirável o método ocidental de submeter todas as teorias a uma escrupulosa verificação experimental. Tenho conciliado esse procedimento empírico com o dom da introspecção, que é a herança do Oriente. Juntos têm-me permitido romper o silêncio dos reinos naturais, há muito incomunicáveis. Os gráficos indicadores do meu crescógrafo são a evidência para os mais céticos de que as plantas têm um sistema nervoso sensível e uma vida emocional diversificada. Amor, ódio, alegria, medo, prazer, dor, excitabilidade, prostração e incontáveis reações específicas a estímulos são tão universais nas plantas quanto nos animais. O palpitar único da vida em toda a criação poderia parecer apenas uma imagem poética antes da sua vinda, professor. Conheci certa vez um santo que nunca colhia flores. Deveria eu roubar da roseira o orgulho de ser bela? Deveria eu afrontar cruelmente sua dignidade, despojando-a de forma descortês? As compassivas palavras podem ser comprovadas literalmente nas suas descobertas. O poeta tem intimidade com a verdade, enquanto o cientista dela se aproxima desajeitadamente. Venha um dia ao meu laboratório e comprove o testemunho inequívoco do crescógrafo. Agradecido, aceitei o convite e despedi-me. Ouvi dizer mais tarde que o botânico deixara a Presidency College e planejava montar um centro de pesquisas em Calcutá. Quando o Bose Institute abriu as portas, compareci à cerimônia de inauguração. Centenas de pessoas passeavam entusiasmadas pela propriedade. Fiquei encantado com a atmosfera artística e espiritual da nova casa de ciência. Como pude observar, o portão da entrada era uma relíquia centenária traduzida de um santuário distante. Atrás da fonte de lótus, a escultura de uma figura feminina com uma tocha representava o respeito que os indianos sentem pela mulher, como a imortal mensageira de luz.
No jardim havia um pequeno templo dedicado ao número, ao númeno, que se encontra além dos fenômenos. A ausência de imagens no altar invocava a divindade impalpável. O discurso de Bosé nessa grande ocasião poderia ter saído dos lábios inspirados de um antigo rishi. Consagro hoje esse instinto, não apenas como um laboratório, mas como um templo. A reverência com que pronunciou essas palavras solenes estendeu-se como um manto invisível sobre o auditório apinhado. No decorrer das minhas investigações, fui inconscientemente conduzido à região fronteiriça entre a física e a fisiologia. Descobri com assombro que as linhas divisórias estavam se desvanecendo, ao mesmo tempo que surgiam pontos de contato entre os reinos animado e inanimado. A matéria inorgânica podia ser considerada tudo, exceto inerte, pois reage à ação de inúmeras forças. Uma reação universal parecia submeter às mesmas leis os metais, as plantas e os animais. Todos revelavam, essencialmente, fenômenos idênticos de fadiga e de depressão, com possibilidade de recuperação e exaltação, assim como a permanente falta de reação associada à morte. Bastante admirado diante dessa generalização assombrosa, foi com grande esperança que anunciei os resultados perante a Royal Society. Resultados esses que demonstrei por experimentos. Os fisiologistas presentes, porém, aconselharam-me a limitar minhas investigações à física, campo no qual já havia alcançado êxito, em vez de aventurar-me em seus domínios. Inadvertidamente, penetraram na esfera do sistema de castas com a qual não estava familiarizado e cometera, portanto, uma gafe. Um preconceito tecnológico, teológico, inconsciente, que confunde fé e ignorância também se encontrava presente. É frequente esquecermos que aquele que nos rodeia com seu eterno mistério da criação também implantou em nós o desejo de indagar e compreender. Muitos anos de incompreensão fizeram-me entender que a vida de alguém que se devota à ciência é inevitavelmente repleta de lutas incessantes e deve ser pautada como uma oferta ardente de ganho e perda, êxito e fracasso, numa coisa única. Com o tempo, as principais sociedades científicas do mundo aceitaram minhas teorias e resultados e reconheceram a importância da contribuição indiana à ciência. Pode algo tão pequeno e circunscrito vir a satisfazer a mente da Índia? Pelo equilíbrio entre uma contínua tradição viva e uma energia vital rejuvenescedora, esse país tem conseguido reajustar-se, passando por inúmeras transformações. Os indianos exaltam sempre aqueles que, desprezando a recompensa imediata e absorvente do momento, procuram a realização dos mais altos ideais da vida, não pela renúncia passiva, mas sim pela luta ativa. O fraco, que recusa o combate, nada conquistando, não renuncia a coisa alguma. Só aquele que luta e vence pode enriquecer o mundo, deixando-lhe os frutos da sua experiência vitoriosa. O trabalho já realizado no laboratório Bosé, no campo da reação da matéria e das inesperadas revelações sobre a vida das plantas, abriu grandes áreas da investigação da física, fisiologia, medicina, agricultura e até mesmo na psicologia. Problemas até aqui considerados insolúveis foram agora trazidos à esfera da investigação experimental. As grandes vitórias não são alcançadas sem que se observe uma exatidão rigorosa. Daí a enorme diversidade de instrumentos e dispositivos supersensíveis hoje expostos diante dos senhores no saguão da entrada. Eles evidenciam os prolongados esforços para penetrar na enganosa aparência da realidade que permanece invisível e a contínua batalha, persistência e engenhosidade necessários para superar as limitações humanas. Todos os cientistas industriosos sabem que o verdadeiro laboratório é a mente, na qual, atrás das ilusões, as leis da verdade são descobertas. As conferências aqui realizadas não serão meras repetições de conhecimentos de segunda mão, anunciarão novas descobertas, demonstradas pela primeira vez nestes recintos. Pela publicação regular dos trabalhos do Instituto, essas contribuições indianas alcançarão o mundo todo,
tornando-se propriedade pública. Nunca serão tiradas patentes desses trabalhos. O espírito da nossa cultura nacional exige que sejamos livres para sempre da profanação de utilizar o conhecimento com o intuito apenas de obter lucro pessoal. Desejo, além disso, que as instalações desse instituto estejam disponíveis, na medida do possível, a pesquisadores de todos os países. Neste particular, estou tentando implementar as tradições da minha pátria. Há 25 anos atrás, a Índia já recebia de braços abertos, nas suas antigas universidades de Nalanda e Taxila, estudiosos de todas as partes do mundo. Embora a ciência não pertença nem ao Oriente nem ao Ocidente, por ser internacional na sua universalidade, a Índia é um lugar especialmente adequado para trazer grandes contribuições. A fulgurante imaginação indiana, que pode extrair uma nova ordem de um grande número de fatos aparentemente contraditórios, é refreada pelo hábito da concentração. Essa restrição concede o poder de manter a mente focada na busca da verdade com infinita paciência. Meus olhos ficaram marejados de lágrimas com a conclusão do cientista. Não é paciência, na verdade, um sinônimo de Índia? Confundido tanto tempo quanto os historiadores? Visitei outra vez o centro de pesquisas, logo depois do dia da inauguração. O grande botânico, cumprindo sua promessa, levou-me a seu silencioso laboratório. E a gente vai deixar aqui para as cenas dos próximos capítulos, desse capítulo mesmo, porque é muito interessante a pesquisa dele.